Vamos ouvir a palavra de Deus, amados? Em Romanos 5, versículo 12, assim que você entrar, diga glória a Deus bem alto. Amém. Então, se você encontrou, fique de pé. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim. O dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou-se de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, nós precisamos de Ti, Senhor, da Tua presença, para compreender a Tua vontade e o Teu querer. E eu peço ao Senhor, meu Deus, neste momento, que venha sobre nós o Teu Espírito Santo, que a Tua justiça ela venha em cada coração, para que nós não fiquemos, meu Pai, perdidos nesta palavra, mas que o Senhor revele aquilo, meu Deus, que o Senhor quer que nós façamos, revele aquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver. Então fique à vontade em nosso meio, Pai, para nos exortar, para nos expor, e assim sendo, nos abençoe também, Pai, com a Tua maravilhosa graça e com a Tua poderosa mão, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção, porque nós viemos já falando desse assunto da justificação. Há quase um mês que nós pregamos, há quase 4 domingos nós viemos falando muito sobre justificação. E Paulo, ele vai sintetizar o assunto da justificação e todos esses versículos que nós lemos, do versículo de número 12 até o versículo de número 21, o apóstolo Paulo, ele está mostrando que por causa das falhas que Adão ele teve, muitas coisas ruins aconteceram. E também pela virtude de Cristo, muitas coisas boas vieram acontecer. Então o apóstolo Paulo, nesses versículos que nós lemos aqui, ele vai fazer um paralelo entre Adão, que foi o primeiro homem formado por Deus, e Jesus Cristo,
o maior homem que pisou nesta terra, que deu grandes ensinamentos. E ele vai mostrar aqui, nesse paralelo, que com Adão reinou a morte, reinou o pecado, reinou as ofensas. E com Cristo, muito pelo contrário, ao invés de reinar coisas ruins, reinou a graça, reinou a justiça e reinou a justificação que é conquistada por Ele mesmo. Por isso, amados, hoje eu quero te perguntar, antes de nós fazermos esse paralelo e expormos essa palavra, eu quero perguntar, com quem que você tem mais se parecido? Com Adão ou com Jesus Cristo? Com quem que você tem desenvolvido mais características? E se você for examinar a tua vida, você diria que se parece mais com Adão ou com Jesus? Porque nós vamos aprender isso hoje, que ambos, tanto Adão quanto Jesus, eles vão ter a direção de Deus, cada um à sua maneira. Porque, por exemplo, Adão, todos os dias Deus ele vinha falar com ele, Deus ele vinha falar com Adão. Mas a palavra de Deus diz que Jesus todos os dias falava com o Pai. Adão, Deus tinha que vir até ele. Cristo, ele ia até o Pai através da oração. E Deus, ele vai falar com eles, cada um à sua maneira, e cada um tomou as suas próprias decisões. Então, nós vamos sintetizar também, assim como Paulo, fazendo uma ministração sobre os erros que Adão ele cometeu e os erros que Cristo ele cometeu. Vamos então aqui comigo em Gênesis, vamos entender um pouquinho dessa criação de Deus. Diz a palavra do Senhor aqui em Gênesis, no capítulo de número 2, como que foi essa criação do homem, como que Deus ele criou o primeiro ser vivente humano aqui nessa terra. Diz em Gênesis 2, no versículo de número 4, o seguinte: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Pensa numa vida boa. Era a vida que Adão tinha. Pensa numa vida plena. Porque tudo que Adão ele precisava, ele tinha no alcance das suas mãos. Ele não precisava fazer o esforço que nós precisamos fazer, às vezes até para colocar comida dentro das nossas casas. Adão, ele tinha tudo, Deus tudo que era bom, que era necessário para que o homem tivesse os nutrientes no seu corpo, para que ele pudesse ter uma vida agradável. Ele fez nascer do solo, mas Deus ele também vai colocar ali 2 árvores no meio do jardim e vai fazer ainda uma objeção para o homem, que de toda árvore do jardim ele poderia comer, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer. E ambas estavam no meio do jardim. Todos os dias o homem ele comia da árvore da vida. A árvore da vida ela dá a vida eterna.
O homem ele não podia só comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Imagina só, todos os dias o homem indo ali comer da árvore da vida para ter vida eterna, ele passa e lembra daquela árvore que ele não pode comer. Tem um aviso dado por Deus que se ele comesse a morte ia entrar. Ninguém havia morrido ainda, nem animais, ninguém havia morrido. A morte não tinha entrado no mundo ainda. Mas você já percebeu que tudo que te proíbem da vontade de fazer, tudo que está proibido, parece que o ser humano ele caça um jeito de tentar fazer. Se colocar um aviso aqui na mesa, que por favor não toque na mesa da Santa Ceia. Aí a pessoa ela fica aqui perto do altar. Aí de repente dá um passo aqui, dá mais um passo aqui, vê que ninguém está olhando e fala, eu toquei mesmo, eu toco mesmo. Só por causa da placa de proibido, dá aquela vontade de saber o porquê. Você já percebeu? Você pinta o portão, o corrimão da casa, do prédio está lá, tinta fresca, não encoste. Aí vai sempre um lá encostar. Sujou até minha mão, está fresca mesmo. Só porque estava dizendo proibido, não faça. E o homem, ele foi criado dessa forma. Mas aí diz aqui no capítulo de número 2, mesmo no versículo 18, que Deus ele percebe que o homem está meio triste e vai fazer uma auxiliadora para ele. Diz aqui no versículo 18 o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A vida que estava boa ficou melhor ainda. Porque Adão agora, além de não precisar fazer esforço nenhum, ele ainda tem alguém que ajuda ele. Imagina você não precisar fazer nada e ter alguém para te ajudar a não fazer nada ainda. Era a vida que Adão tinha. Pastor, eu queria essa vida para mim, a vida que eu pedi para Deus, eu queria ficar mais de perna para o ar. Adão, ele tinha essa vida. Até que num bendito dia, a serpente, que era a mais esperta de todas as animalias que Deus tinha formado, ela vai encontrar ali Eva e vai começar a perverter a mente da mulher. E vai dizer, olha, foi assim que Deus disse? Foi isso mesmo? Que se você comer, você vai morrer? Não foi desse jeito que ele disse, não. Ele está com medo de você se transformar igual ele. De você conhecer também, ter conhecimento. E, na verdade, o medo de Deus é que o homem tivesse conhecimento também. Porque o homem ele já conhecia tudo que era bom. Tudo que Deus ele fez foi bom. Todas as árvores eram boas. Ele tinha uma boa mulher. Deus ele não queria, com aquela vedação, que o homem conhecesse o que era mal, o que era ruim, o que é rejeição, o que é imposição, o que é ordem. Então, Deus ele não queria que o homem soubesse do que é maldade, mas aí diz que o homem, a partir daqui, vão cometer 4 erros cruciais e que vão trazer morte, pecado, trazer ofensa, trazer um monte de problemas para a vida deles. E é por isso que eu quero, nessa exposição aqui, mostrar para você esses erros e que você examine se você tem parecido com Adão ou com Jesus Cristo. O primeiro erro que o homem ele vai cometer é o erro da desobediência. Gênesis 3, versículo 6,
diz o seguinte: vendo que a mulher era boa para, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Repare que Eva, ela é a primeira a comer do fruto e, consequentemente, é a primeira a desobedecer a Deus. Mas por que a Bíblia ela diz que nós não morremos em Eva, então, se ela foi a primeira a desobedecer? Por que a Bíblia diz que todos nós morremos em Adão, que a morte entrou por causa de Adão? Mas por que Deus ele não está mostrando, a Bíblia não mostra que foi Eva que desobedeceu primeiro? Eu vou te dizer o porquê. Porque o homem ele é o cabeça de uma casa, a cabeça de um lar. Você vê que uma família ela se destrói pela ausência de um pai. Sabe por quê? Por causa que o homem ele recebe a orientação, a direção, e ele representa a proteção de uma família. Eu contava aqui nos cultos da manhã e da tarde, que um dia eu estava ouvindo uma reportagem na rádio de um menino de 13 para 14 anos que foi preso, dirigindo alcoolizado e bateu o carro ainda e drogado. Pensa bem, dirigindo com 13 para 14 anos. E foi preso bêbado e drogado. E aí o repórter perguntando para ele, por que você está nessa vida, você é tão novo? Ele fala, por causa do meu pai. Meu pai abandonou a minha mãe, eu tive que me virar, eu me envolvi com pessoas erradas, por causa do meu pai. Meu pai não cuidou da gente. Está vendo como que uma família, quando ela perde aquele modelo que Deus ele mesmo instituiu, a queda vem, a queda de valores, a queda da paz, do respeito até consigo próprio cai, se perde. Então por isso que todos nós caímos em Adão. No dia que Adão pecou, Deus falou, agora todo mundo morre. Agora todos vão morrer. A partir desse erro, do erro da desobediência de Adão. E amados, uma coisa que eu gostaria que você fosse franco. Você tem sido obediente a Deus em tudo? Até quando Deus, ele fala, é proibido isso, não pode. Você obedece a Deus ou não? Porque se você não obedece a Deus em tudo, você quer conhecer Adão? Saber como é que ele era? Chega lá no seu guarda-roupa, naquela parte do espelho e olha. Você vai falar, Adão aqui, ó. Adão sou eu. O desobediente. Aquele que Deus, ele veda as coisas e eu quero fazer e as faço assim mesmo. Sem me importar com consequências, sem me importar com o que vai acontecer. Se você é dessa forma, você está agindo como Adão. Ah não, pastor, mas não tem jeito de controlar o pecado, amados. Tem se levantado um debate se existe livre-arbítrio ou não. Quem aqui acha que existe livre-arbítrio, diga glória a Deus. Quem acha que não, diga glória a Deus. Está vendo? Todo mundo tem um debate. Mas, amados, eu vou te dar um argumento. Por que muita pessoa pensa que não existe livre-arbítrio? Por causa do seguinte, você hoje aqui conseguiria dizer assim, eu nunca mais vou pecar? Você poderia dizer para Deus assim, Senhor, eu vou erguer minha mão para o céu e a partir de hoje eu nunca mais cometo nenhum pecado, nunca mais penso em nada que é errado, eu nunca mais vou dizer nada do que é errado. Você teria essa coragem? Sim ou não? Mas é porque você não teria condição de cumprir. Sabe por quê? Você tem a natureza caída de Adão. Você pode estar com dinheiro, você pode estar na melhor casa, no melhor bairro, você pode estar de férias na praia mais linda, que vai ter gente levantando com a cara fechada. Não tem nada faltando, nada. Você conhece gente que já levanta já emburrada? Quem conhece, diga glória. Não precisa apontar não, não precisa apontar não, não precisa apontar não.
Mas é porque a natureza já é caída. A pessoa já levanta, está tudo bem, mas aquele instinto de já levantar arrumando confusão faz parte da natureza do homem, da natureza caída de Adão, que estava tudo bem, mas tinha que arrumar confusão. Então, às vezes a pessoa ela pensa que o livre-arbítrio ele não existe por causa disso. Pode estar tudo bem, então para mim vai estar parecendo que está mal naquele dia. Eu não dormi direito. Pode estar tudo bem, eu não estou sentindo falta de nada, nem trabalhar eu tenho que ir naquele dia, mas eu tive insônia, então eu tenho que descontar em todo mundo da minha família. Eu tenho que descontar em todos à minha volta. Eu tenho que chegar no local de trabalho e pisar em todo mundo que está à minha volta. Então, muitas pessoas falam, então não existe livre-arbítrio, que eu não quero, mas aí eu faço. Mas, amados, tem um texto aqui na Bíblia, em Gênesis 4, que vai trabalhar um pouco mais na tua mente acerca desse assunto. Adão e Eva, eles vão ter 2 filhos, um chamado Abel e outro Caim. No dia que eles foram apresentar as suas ofertas para Deus, as suas adorações, diz que Deus se atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim. E aí diz aqui que Caim ele fica ali emburrado, ele fica triste, e diz aqui no versículo 6, olha o que Deus ele vai falar com ele. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Cumpre o quê? Dominá-lo. Ou seja, você tem condição de dominar. Você precisa entender que o pecado ele vai querer fazer aquilo que parece agradável, mas é contra a nossa vida. E cabe ao servo de Deus, aquele que tem a direção de Deus, igual aqui Caim está tendo, que ele pode dominar o pecado. Se ele for obediente a Deus, ele vai dominar esse mal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas então, diante dessa primeira análise de Adão, você tem se parecido com ele? Ô pastor, eu sou tão desobediente, não fala não, é só minha mãe mandar eu fazer alguma coisa que eu quero fazer tudo ao contrário. Eu ouço a palavra de Deus, ele fala, não pode, amanhã eu estou fazendo tudo de novo. Isso é o Adão escrito, xerox do Adão. Se precisar de uma foto de identidade para Adão, é só pegar a sua que vai estar lá, Adão escrito, tá bom? Segundo erro que Adão ele vai ter, é que Adão ele vai acreditar na autossuficiência dele mesmo. Diz aqui em Gênesis 3, no versículo de número 7, diz a palavra do Senhor o seguinte, Gênesis 3, 7 diz assim, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E amados, você precisa esquece daquela imagem da folha de figueira que só tampa o órgão sexual masculino e o feminino. A folha de figueira, elas são grandes. Eles fizeram, foi aventais para ele, para você ter uma ideia. Não é aquela folhinha de nada, não. Aquilo ali é só ilustração. Mas diz aqui que Adão, depois que eles pecaram, os olhos foram abertos, eles, em vez de entrar na presença de Deus pedindo perdão porque errou, Adão e Eva nunca pediram perdão para Deus. Você pode procurar na Bíblia, você nunca vai achar, eles falam, Deus, me perdoa porque eu errei, eu desobedeci. Eles nunca pediram perdão para Deus. Sabe por quê? Por causa da autossuficiência. Ah não, Deus ele fez a gente primeiro. A gente é importante demais para Deus. E aí, eles, ao invés de ter visto o erro, a besteira que eles fizeram e correrem para Deus, entrar na presença de Deus, se humilhando de joelhos, pedindo perdão, buscando a misericórdia de Deus, a atitude deles foi ao contrário. Eles não se humilharam na presença de Deus, eles não pedem perdão para Deus. Eles não perdem. E meu irmão, minha irmã, tem muita gente que está assim, que acha que está certa nos seus erros.
Ou às vezes não pede perdão para Deus porque não tem coragem. Adão, ele houve uma falha, igual nós erramos, mas as nossas falhas, elas têm que ser temporárias, elas têm que acabar, elas podem ter um início, mas elas têm que ter fim. Poderia ter sido rápida a resolução, mas porém, ao invés deles reunirem forças, buscarem a Deus, a presença do Senhor com sinceridade e demonstrar a Deus o verdadeiro arrependimento, suplicando o perdão de Deus, eles não. Eles pegam e vão cobrir a sua nudez, tentando resolver o problema do pecado do jeito deles. É igual, por exemplo, uma pessoa que peca e quer resolver por conta própria. Eu conheci uma pessoa que falou comigo assim: pastor, eu estou de férias da igreja. Eu falei, mas como assim? Férias da igreja? Melhor lugar? Ah, não, porque eu estou cheio de problemas, vou resolver os meus problemas primeiro e depois eu volto para a casa de Deus. Eu nunca mais vi esse irmão. Ele tirou as férias e eu acho que ele não voltou nunca mais. Porque nunca mais eu vi ele. Porque se nós tentamos resolver os nossos próprios problemas para ir para Deus, nós não precisamos de Deus, irmão. Se você conseguir resolver a sua vida sozinho, para que você vai virar para Deus? Vai precisar de justificação. Você vai ser bom demais, mas nós não somos bons o suficiente para isso. Por isso que nós dependemos dele, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que nos coloca diante do Deus vivo. É ele. Nós necessitamos da presença dele, amados. Então, eles não pedem perdão para Deus de jeito nenhum. E tem muitas pessoas que é assim. Eles vão tentando resolver do jeito deles. E enquanto está fácil, pastor, ontem eu saí, eu bebi e caí. Levanta então, levanta agora, pega aqui, vamos levantar. Fica firme no Senhor, vamos orar, vamos quebrantar, vamos buscar Deus. Só que aí a pessoa ela vai. Não, eu vou sair dessa sozinho, E ela vai só se afundando ainda mais. Adão não, ele começou a querer resolver o problema dele, do pecado, do jeito dele. É igual a pessoa que cai no laço do maligno, amado. Tem muita gente que fala que não pisa mais na igreja, com desculpas, que não busca mais a Deus. Amados, você precisa hoje buscar a Deus o mais rápido possível. Não pensa que você é autossuficiente, que você consegue cobrir os seus pecados. Não, nós precisamos de Deus, eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Eles pecaram na autossuficiência, de achar que eles mesmos conseguiriam resolver o problema da nudez. Aí eles fizeram para si os aventais. Nós erramos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um avental para nós aqui. Ninguém vai ver, ninguém viu. Não é assim que a gente faz quando acontece uma coisa errada. Ninguém pode saber. Vamos enterrar, cavar um buraco, concretar em cima, vai conosco para a sepultura. Ninguém viu. Mas eles vão tentar resolver o problema deles mesmos. Ao invés de chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor viu, o Senhor sabe. Eles acreditaram na autossuficiência. Sem procurar a presença de Deus, eles com as próprias mãos, eles vão tentar cobrir a vergonha. Não vamos fazer desse jeito, vamos tentar esconder, vamos tentar botar alguma coisa por cima. Eles maquinaram. E não tem como. O único que pode cobrir o pecado e limpar o homem é Jesus. Por mais inteligente que nós sejamos, e por mais coração inclinado a Deus nós venhamos ter, nós não conseguiremos de maneira nenhuma cobrir a nossa vergonha, porque o pecado, ele é uma mancha que fica no homem e que não sai se não for pelo sangue de Jesus. Por isso que a palavra de Deus, ela vai dizer que um homem arrependido, ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Eu preciso de ti. E eles acreditaram
que eles teriam condição de cobrir o pecado sem depender de Deus. Nós pecamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um avental, a gente mesmo, gente, busca Deus, vamos buscar Deus, você está precisando buscar Deus. Não, que buscar Deus, nada. Gente que acha que a vida está boa demais. Tem muita gente assim, se você é desse jeito, autossuficiente, você está parecido demais com Adão. Vê um grande empresário que tem muitas empresas, pergunta para ele, vamos lá na igreja, é culto de libertação. Que mal é culto de libertação? Já estou rico já, meu filho. Vamos lá, você precisa, é salvação da família. Não, minha família está toda bem estruturada, estão tudo viajando. Não depende de Deus, é autossuficiente, acha que faz as coisas acontecerem. E esse foi um erro que Adão ele teve, que muita gente tem tomado. Você está tentando resolver os seus próprios problemas. Você está tentando você mesmo mudar a sua própria história e não vai. Mas existe um Deus que já escreveu uma nova história para você. Ele tem todo o poder, não só de escrever, mas de concretizar o sonho que você tanto tem em nome de Jesus. Creia nisso. Aleluia. Eles vão ter essa autossuficiência, tentando esconder as coisas, tentando esconder. Amados, nós não podemos viver essa vida coberta. Igual tem pessoas que assim, o celular tem 500 senhas. Tem até leitor de íris ocular, porque só a pessoa pode abrir. Não pode ser assim. Porque se você pensa desse jeito, você está muito parecido com Adão. É clone de Adão. É o clone. Outro erro que Adão ele vai ter, que nós não podemos ter, amado, diz aqui no versículo 8, que ele tentou se esconder da presença de Deus. E essa parte chega a ser até engraçada, porque diz aqui, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha o que está acontecendo. Deus, todo dia, na viração do dia, vai visitar o homem. E Deus, ele sabe de tudo o que está acontecendo. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E ele vem gritando, Adão. E Adão, na hora que ele escuta, é Deus, é Deus, é Deus. O que a gente vai fazer? Correndo de um lado para o outro, é Deus. Adão! Aí Adão está ali com aquele aventalzinho fuleiro, ele, a esposa, aí eles vão se esconder atrás da moita, atrás das árvores. E Deus, Adão! Chega a ser até engraçado, mas imagina Adão saindo de trás da moita com um aventalzinho verde. Ele dá vontade de rir mesmo, porque Deus ele não esperava que Adão ele viesse daquele jeito. Ele esperava que Adão saísse de trás da moita, já de joelho no chão. Sabe por quê? Porque Deus chamou ele. É igual você que está aqui, ó. Você percebeu que hoje deu uma vontade de estar na igreja e fala, não, hoje vai chover, mas eu estou nem aí, eu vou para a casa de Deus porque tem algo especial. É Deus te chamando, vem. Vem, sai de trás da moita, sai, vem aqui. Mas ele espera que Adão ele saia dali arrependido. Só que não foi isso que Deus ele viu. Ele não viu ali um Adão arrependido. Ele viu um Adão que estava se escondendo dele. Ele falou, não, Senhor, eu estou me escondendo de ti. Me escondendo da tua presença. E, amados, não tem jeito de se esconder da presença de Deus. Olha o que diz aqui no Salmo de número 139, no versículo de número 7. O salmista, Davi, ele vai escrever esse salmo e ele vai dizer aqui que é impossível se esconder de Deus.
Você que está escondendo do Senhor, se escondendo de Deus. Diz aqui no Salmo 139, versículo 7, o seguinte, olha o que Davi ele vai dizer. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Davi está dizendo, Senhor, se eu estiver voando, o Senhor vai estar lá. Se eu for para um abismo, e o abismo é fundo, e ele cavar e fizer uma cama, uma sepultura para ele dentro de um abismo, ele vai ficar mais baixo que o abismo. O Senhor vai estar lá também. Os olhos do Senhor vão estar lá. Imagina Adão atrás da moita, pensando que Deus não sabe de nada. Não, Senhor, é que eu ouvi a tua voz e por isso eu escondi. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, que não tem jeito. Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Aquilo que você faz lá no teu quarto, 1h da manhã, depois que as luzes se apagaram, Deus está lá vendo e contemplando, amados. Hebreus 4:13, olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está descoberto. Não, Deus não viu, não. Estava de noite, no escuro, sem luz na cidade. Eu estava com a porta fechada. No dia que todo mundo viajou, mas Deus estava lá. E sabe o que Ele está fazendo com você hoje? Vem para fora. Fala. Vem para fora. Fala quem você é, o que você fez. Mas não chega igual a Adão, não. Vem se arrependendo, vem falando com Deus, Senhor, eu errei. Deus, ele espera que quando ele chama a gente de trás da moita, não é para oprimir, é para perdoar. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe da nossa mente, do nosso coração. Terra que ninguém pisa, coração do homem, Deus sonda. A cabeça do ser humano, a cabeça de um juiz, de uma mulher, que eles dizem que ninguém sabe o que vem. Deus, ele sabe. E sabe o que ele, mesmo sabendo o que está acontecendo, ele faz? Sai de trás da moita. Você vai ficar se escondendo? Você vai ficar aí preso atrás dessa moita, com esse aventalzinho de nada? E o homem, ele diz para Deus, olha, eu corri porque eu vi o Senhor chegando, então eu estou correndo do Senhor. E é assim que está muita gente. Vamos para a igreja, ó, corre. Vamos para o pagode? Vamos. Vamos para o grupo de oração? Não. Vamos para o churrasco? Vamos. Vamos orar de madrugada? Não. Mas vamos virar a madrugada bebendo? Vamos. Está com aventalzinho de figueira. Você quer ver o estilo de roupa que Adão usava? Se você estivesse escondendo da presença de Deus, é só você ir de frente para o espelho e olhar que a mesma roupa que Adão vestia, você está vestindo também. Você está fora da presença de Deus, se escondendo de Deus. Deus está te chamando, vamos levantar, vamos mudar de vida. Você não quer. Em nome de Jesus, amados. Adão, ele vai cometer erros que vão gerar morte. Toda vez que você se esconde da presença de Deus, tem contenda dentro da tua casa, tem problema no teu casamento. Toda vez que você se esconde de Deus, o pecado ele entra. Em nome de Jesus, que nessa noite, você que estava se escondendo, sai de trás dessa moita, vem falar com Deus, Senhor, eu quero entrar na tua presença hoje. Diga assim para Deus, eu quero entrar na tua presença, Pai.
Amém? O quarto erro que Adão ele vai ter, que vai gerar morte, que vai gerar pecado, é o erro de buscar a justificativa ou desculpas para o pecado. Diz aqui em Gênesis 3, no versículo de número 12, você lembra do culto da virada, metanoia? Que a gente não pode ficar dando desculpa, mas Adão, essa natureza de dar desculpa, ela vem de Adão. Porque diz aqui em Gênesis 3, no versículo de número 12, que depois que Deus pergunta para ele por que ele tinha se escondido, aí diz aqui a justificativa. Gênesis 3, versículo 12 diz assim: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha que cara de pau que Adão é. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, a culpa é sua. Sabe por que eu fugi? Por culpa do Senhor. Porque a mulher que o Senhor me deu, se o Senhor não tivesse me dado mulher nenhuma, não ia ter esse tipo de problema, eu ia estar numa boa. Mas por causa disso, é culpa sua, Deus. E amados, por isso que eu sempre falo nos encontros de casais, que Deus, Ele nunca mais deu mulher para ninguém. Nunca mais. Às vezes a pessoa fala, presente de Deus. Deus está lá em cima falando, não. Foi Deus quem me deu. Não, eu não, Deus já está falando, porque Deus ele nunca mais vai ouvir isso de ninguém. Ninguém vai julgar isso mais na cara de Deus, que a culpa é do Senhor. Deus ele prepara situações, mas quem escolhe é você. É você quem escolheu. É você. Só que Adão, ele vai ter esse ânimo de dar desculpas para as coisas de Deus. E já pensou se essa moda pega? Mano? A palavra do Senhor, ela fala a história de Davi. E dizem os entendidos, né, os mais entendidos, que mulher gosta de ser vista e homem gosta de olhar. Já pensou? Davi, ele falando com Deus, quando Deus ele manda Natan lá falar do pecado dele, ele fala, não, Senhor, a culpa não foi minha não. A mulher que estava tomando banho de janela aberta. Que mulher que toma banho de janela aberta? Queria ver, é questão de honra. Não é, amados. Não é assim. Você não pode transferir para outra pessoa o pecado. Ele é intransferível. Você não pode transferir para outra pessoa, a não ser que Cristo ele pegue de você. O que você faz é culpa sua, é erro seu. É você que não vigiou, é você que não conseguiu dominar o mal, como Deus ele mandou Caim dominar o mal. Imagina só, o pecado todo dia ele vai bater na sua porta. Todo dia. Todo dia o pecado vem. Mas, pense bem, você precisa vencer o mal como José ele venceu. José, ele está ali na casa do Potifar, e de repente ali na casa do Potifar, a mulher dele, bonita, imagina a mulher bem cheirosa, e José ali cheio de espinha na cara, viril, forte. Aí de repente chega aquela mulher e fala com ele, deita-te comigo. E José tem tudo, tem a faca, o queijo, a goiabada, tudo na mão. Porque ele tem a chave da casa do Potifar. O bolo de chave estava na mão dele, porque Potifar falou com ele assim, ó, se você quiser carne, tem nessa sala aqui. Se você quiser uma roupa fina, está aqui. Ele não vedou ele de nada, nada, nada. Mas ele deixa muito claro, não toque na minha mulher. E aí, José, ele podia muito bem, na hora que ele recebeu aquele convite, falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos matar seu marido? E a gente fica junto. Vamos viver a vida. É bom que fica tudo certo. Só que aí, José, ele que tem o coração voltado para Deus, ele pega e fala com ela assim, olha, o negócio é o seguinte, o meu Senhor abriu a porta da casa dele para mim. Ele não me vedou nada. Não me vedou nada. Mas ele vedou a senhora. Como que eu poderia fazer isso com ele
e pecar contra Deus. O que ele está fazendo? Resistindo. Mas aí, teve um dia que ele dentro da casa, um dia que todo mundo sabe, até escravo ganhou folga. Você tem uma ideia como que Satanás é. Imagina José ali saindo do banho e aquela mulher atrás de uma pilastra escura. Na hora que ela chega, já agarra ele, ali já de toalha, e começa a falar com ele, deita-te comigo. E José, ele podia fazer igual muita gente, ela já podia ter vindo beijando o pescoço dele e falar, não toque em mim não, mas não vai embora também. Não beija aqui em cima não, beija mais embaixo aqui. Não. E podia ter feito isso e depois falado, não, é questão de honra, eu sou homem, Deus. Aí a prova demais, só que José, ele corre. Ele sai pelado dali, aquela mulher com o manto ali, com a toalha de José ali na mão. E José, ele vai ser acusado de ali uma tentativa de estupro, a ponto dele ir preso. Só que uma coisa que José ele tem é sinceridade diante de Deus. Lá na cadeia, eu imagino um monte de presos chegando perto dele. Ô José, senta aqui. Fala para nós aqui. Só para nós, ninguém vai ficar sabendo, não. Por que te acusaram? E ela é bonita, né? Como é que ela é, hein, José? Como é que ela é? Fala para a gente aqui, só para nós mesmo. José fala, não, eu sou temente a Deus, não aconteceu nada, não. Aí, deu uma hora você fala. Mas sabe o que Deus ele via? As pessoas não acreditavam, mas ele tinha sinceridade no coração. Ele não fica ali dizendo para Deus, Senhor, é muita tentação. Não. O erro, amados. O Adão, ele está virando para Deus e falando, Senhor, a culpa é sua. E quantas vezes, talvez você já não colocou a culpa em Deus? Às vezes a pessoa, ela vai na igreja, fala, eu vou me batizar. Minha vida não mudou. Largo Deus. Às vezes a pessoa, ela vai, às vezes coloca a fé em uma campanha de oração, vai naquela fé, passou o tempo, não aconteceu. A pessoa, ela fala, rompi com Deus. E ainda fala com Deus, Senhor, a culpa de eu estar assim é do Senhor. Senhor não realizou o meu desejo, Senhor não trouxe meu ex-marido de volta, Senhor não pegou o marido da irmã para mim, Senhor não pegou a esposa do irmão para mim, então eu largo a ti, Senhor. Se você busca justificativas para os seus próprios erros, você não é parecido com Adão, não, você é o Adão, o próprio Adão. Porque Adão, ele pensou que Deus tinha se esquecido dele. Porque Adão vai viver 930 anos. É tempo para Dedéu, né? Imagina Adão com 929 anos falando, Deus falou que eu ia pecar e ia morrer. 929 anos se passou, parece que Deus se esqueceu. 930 anos, caiu morto. Morreu. Deus não se esquece. Se a gente não sair de trás da moita para falar com Deus, Senhor, está aqui, pobre, pecador, miserável, segue nu, preciso de ti, me levanta, pega na minha mão, me põe de pé de novo, me reerga, Senhor, somente a tua mão pode me sustentar, somente o Senhor é quem pode me levantar e me edificar novamente. Você precisa hoje disso, porque Deus ele já sabe, só que ele está cansado de ver a gente passando com aventalzinho de figueira para lá e para cá, passando para lá e para cá como se nada tivesse acontecido e Deus chamando, vem cá. Não, hoje não, Senhor, deixa eu resolver alguma coisa, estou fugindo de Deus. Você tem que hoje chegar diante de Deus. Rasgue esse avental de figueira e fala com Deus, Senhor, me limpa por inteiro. Me revista por inteiro. Amém? Porque tem muita gente que até a veste espiritual dele está toda remendada, toda rasgada. Senhor, ele colocou ali, a pessoa ergueu ela, colocou ela de pé, deu uma veste nova, tirou o avental de figueira, deu uma veste resplandecente, mas a pessoa, ela vive dando justificativa, vive fugindo de Deus, vive sendo autossuficiente, a veste está toda rasgada, já está pior que o avental de figueira. Não, eu sou pastor excelente, não, é hipocrisia.
Não adianta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, amados. Então, esses 4 erros Adão ele cometeu. Mas eu disse para você que nós íamos ver os erros de Cristo também. Só que tem um pequeno problema. Você pode balançar a palavra, você pode virar ela de cima para baixo, de baixo para cima, ler de trás para frente, de frente para trás. Você não vai achar um erro sequer de Jesus. Nenhum. Ele foi perfeito em tudo que ele fez. E se você souber o que Cristo ele fez e tiver as características dele, você está parecido com Cristo. Porque a primeira coisa que Cristo ele era com o Pai, ele obedecia a Deus em tudo. O que Adão ele perdeu com a desobediência, Cristo ele conquistou obedecendo. E não tinha missão que ele questionava, mas Deus isso? Não. Diz a Bíblia em Filipenses 2,8 que ele foi fiel até a morte. E morte de cruz, que era uma morte violenta. Mas se era a ordem do Pai, ele ia fazer. Se era a ordem de Deus, ele iria fazer. Você tem sido obediente a Deus em tudo. Em tudo. Deus ele fala contigo assim, ó, levanta de madrugada. Você levanta. Deus coloca propósitos no nosso coração, amado. A nossa vida é uma vida de propósito. Não pensa que você está passando pela vida como um vento passa de um lado para o outro, não. Você tem um propósito nesta terra. E é somente obedecendo a Deus que a morte não entra, que as dificuldades não entram, que o pecado ele não entra e te domina de novo. Se você obedecer a Deus em tudo, a graça que excede todo entendimento, ela vai reinar dentro da tua casa. A paz do Senhor, ela vai reinar dentro do teu lar, na tua vida, em nome de Jesus. Então obedeça a Deus. Em nome de Jesus. Outra coisa, se você tem sido obediente, ó, parabéns, viu? Você está nota 10. Mas Cristo, ele foi perfeito em tudo, ele não errou em nada, porque embora ele era autossuficiente, Cristo ele era autossuficiente. Você sabe muito bem disso, né? Porque Cristo, ele não foi criado. Diz a palavra que antes do mundo existir, ele já existia. Ele é criador como o Pai também é. Nós, até Satanás, ele reconhece o poder de criação de Cristo, quando ele pega e fala assim, pega essas pedras e transforma em pães. Ele não consegue, porque Satanás é criatura, mas Cristo é criador, ele pode criar, do nada ele pode fazer tudo. E Jesus, diz a Bíblia, eu até ministrei na sexta-feira, que tudo ele fazia bem. Ele é autossuficiente e tudo faz muito bem. Mas sabe o que ele preferia? Depender de Deus. Ele dependia de Deus em tudo. Ele preferia consultar o Pai. Sempre. E amados, está aí o segredo de uma vida próspera e abençoada. Sabe por quê? Porque você pode ser bom naquilo que você faz. Você pode ser o melhor pedreiro que existe. Todo mundo te procura. Se você não depender de Deus, você não é nada. Eu, por exemplo, eu prefiro depender de Deus. Cristo, ele tem condição de fazer a obra até sozinho, mas ele prefere a direção de Deus. Você pode ter uma empresa que está dando muito certo. Se você não depender de Deus, amanhã você está quebrado. Porque o que abençoa a nossa vida não é a nossa sabedoria, é o quanto Deus nos abençoa. É o quanto Deus, ele põe a mão dele sobre as nossas vidas. Eu prefiro depender de Deus. Ah, pastor, o senhor sabe um pouco da Bíblia, um pouquinho. Mas eu prefiro depender de Deus, esperar a direção do Senhor. É isso que faz a diferença na vida do servo de Deus. Ah, pastor, eu já conheço desse assunto. Nessa situação, eu sou fora de série. Mas eu prefiro depender de Deus.
Ah, não, eu já sei fazer contabilidade, sei fazer tudo, eu tenho cursos, eu tenho PhD. Se não depender de Deus, é trapo de imundície. É trapo. As nossas obras de justiça diante dele são como trapos de imundície, está lá em Isaías. Então, Cristo, ele podia ser autossuficiente. Igual você, dentro da área que você atua, você pode ser autossuficiente. Mas o cristão de verdade depende de Deus. Porque aonde tem dependência de Deus, tem a vitória que vem de Deus também, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, Jesus, ao contrário de Adão, ao invés dele esconder da presença de Deus, e ele que poderia falar, pai, descansa um pouco, que eu vou estar fazendo a obra aqui. Sabe o que ele vai fazer? Ele fazia questão da presença íntima de Deus. Lá em João 10:30, diz assim, Cristo falando, eu e o Pai, nós somos um. O que ele manda, eu faço. O que ele pensa, para mim é lei. Eu e ele somos um só. Só que nós não podemos dizer isso. Nem eu, nem você podemos dizer, eu e Deus somos um. Sabe por quê? Porque nós não somos o que pensamos ser. A Bíblia diz que nós somos pó. E ao pó nós voltaremos. A nossa pele, ela tem a mesma característica que o pó da terra. As mesmas coisas. Hoje você é pó de pé, amanhã você é pó caído. Quando a pessoa ela pensa desse jeito, não tem soberba. A soberba cai por terra também. Mas o único que pode dizer que sempre é a mesma coisa é Cristo, que disse assim, ó, quando Abraão me viu, eu sou. E Deus, ele falando com Moisés, Moisés, diga para o povo que eu sou o que sou. Nós não. Nós não somos o que somos, não. Hoje nós somos uma coisa e se Deus quiser mudar tudo, ele muda. Por isso que Cristo, ele fala, eu e o Pai, nós somos um. Você e o Pai têm sido um. Que Deus, ele tem pensado. Você já tem, opa, peraí. É agora, Senhor, é agora. Não é para amanhã, não. Você está entendendo? Pastor, eu tenho buscado a presença íntima do Senhor. Parabéns, você está parecido com Cristo, hein? Você é autossuficiente, você é bom no que você faz, mas depende de Deus? Glória a Deus, você está parecido com Cristo. Mas, amados, principalmente, Cristo, ele não buscava justificativa e ele poderia nos culpar. Ele poderia, mas ele não buscou isso. Imagina, Jesus, ele poderia ter lançado a maior maldição em toda a terra. Pense bem comigo. Jesus, ele chega ali no Gólgota, no Monte Caveira, carregando a cruz todo estraçalhado. Aí ele encontra todos nós aqui lá. Você está lá no Monte Calvário agora. E aí eles colocam aquela cruz, colocam ela dentro do buraco, vem puxando e Jesus em cima dela. Aí dá aquele tranco do fundo do buraco e Jesus ele ainda rasga um pouco mais as suas mãos. E aí poderia nascer aquele sentimento de ira. E Jesus, ele olhando para todos nós que prendemos ele naquela situação, ele começa a dizer, ô Stephanie, a culpa é sua de eu estar aqui. Você que me prendeu. E ó, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vivam enquanto viverem. Pequem mesmo, porque o inferno está preparado para vocês que me prenderam nessa cruz. Está vendo, irmão Ivani? Você que me prendeu aqui. Ele podia. Ele poderia ter dito isso. E essa palavra é fiel e verdadeira. E quem lê essa palavra vai saber que a morte os espera. Ele podia ter falado isso e olhado para o pai, porque Adão ele fez isso. Pai, a culpa é sua. Senhor Deus, a culpa é sua, a mulher que o Senhor me deu. Jesus ele podia, olha o povo que o Senhor mandou eu cuidar.
Podia olhar, pastor Arley, aqui ó, o fogo do inferno está te esperando. Você me prendeu aqui. Só que Cristo, ao invés dele querer justificar, a Bíblia diz que ele ficou calado. Como uma ovelha muda, ela foi levada para o matadouro. E ali na cruz, ele podia ter gastado palavras como Adão. Adão chamou Deus para falar isso com ele. Senhor, é a mulher que tu me deste. E Jesus, ele chama o Pai. Pai. E ele podia dizer, mata todos. Só que ele vira e diz, perdoa ele que eles não sabem o que fazem. Perdoa. Ele não ficou falando, a minha situação é desse jeito. Ele liberou a palavra de perdão. Você tem conseguido perdoar? Você tem buscado, você não está buscando justificar os seus erros, não, você está perdoando. Porque se você não tiver, você está igual a Adão. Você é Adão escrito. Mas se você tem perdoado, você se parece com Cristo, amado. Você foi chamado para ser igual a Ele. Paulo ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. É Ele, nós já temos um modelo a imitar. Então, dentro desse conceito que nós ministramos aqui, com quem que você tem mais se parecido? Com Adão ou com Cristo, hein? Você fez aí um paralelo, ô pastor, eu acho que é mais com Adão, ou eu acho que é mais com Cristo. É com Cristo que você está parecendo mais? Então tem uma palavra para você. Você que se parece mais com Cristo, mas tem que parecer mesmo. Você não pode se enganar, não. Você está obedecendo a Deus, você está não sendo autossuficiente porque você depende de Deus. Você tem 5 faculdades, mas a faculdade que você quer é da palavra de Deus, da direção do Senhor. Você não esconde-se da presença de Deus. Quando acontece algo de errado, você vai mais para Deus ainda, porque você precisa dele. Se você tem sido parecido com Cristo, essa palavra é para você. Persevere. Continue assim. Você está indo bem. Vigia para que não caia. Continua resistindo ao diabo, que ele fugirá de vós. Mas se você diz assim, pastor, eu no meu caso estou parecido com Adão. Meu irmão? Eu estou parecido com Adão. Com quem? Com Adão. Está parecido com Adão? Então, amados, tem uma palavra para você também. Não haja como Adão. Corra para Deus hoje. Deus ele te chama para você sair de trás da moita e colocar a vida de novo na presença dele. Porque ele está te chamando para te perdoar. Ele não quer que você seja condenado. Ele não quer, porque a morte ela entrou por Adão, mas a vida ela entra por Jesus Cristo. Ele quer que você passe da morte para a vida que somente Cristo pode dar àqueles que esperam nele. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então toda a igreja fique de pé. Romanos 5:20 diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E amados, põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Meus irmãos em Cristo, você precisa entender isso. Primeiramente, não existe vergonha para quem pede perdão para Deus. Porque a pessoa que pede perdão para Deus, ela ganha uma roupa nova. Você não vê o filho pródigo? Ele com a roupa toda rasgada. Ele fala, vou voltar para a casa do meu pai. O pai dá um abraço no filho e fala, ó, dá um banho nele e põe nele uma roupa nova. Essa roupa rasgada vai embora. É assim a vida daquele que pede perdão. É assim.
E talvez, na sua análise, você diz assim: pastor, como eu tenho parecido com Adão, mesmo conhecendo a Cristo. É impressionante como que a natureza dele ainda está fazendo parte da minha vida. Peça perdão, meu irmão. Ah, pastor, o Senhor é perfeito? Não, jamais. Todo dia eu peço perdão para Deus. Porque eu dependo dele, eu preciso dele. Quando você entende que até o ar que você respira vem de Deus, você passa a ser mais grato pelo Senhor. E você se parecer com Adão não é o pior erro. O erro é Deus te chamar e você preferir se esconder. Hoje Deus está te chamando, Ele te ama. Igreja não é tribunal não, ninguém é melhor do que ninguém dentro da casa de Deus. É só Cristo que é o melhor, Ele que é a estrela, a resplandecente estrela da manhã. É Ele que é a luz que brilha. Nós refletimos o brilho de Cristo, porque sem Ele nós não temos luz própria. Então quero fazer esse convite para você. E eu gostaria que nesse primeiro culto de domingo do ano, é a Santa Ceia do Senhor, é dia de você que talvez chegou aqui se sentindo a pior pessoa de toda a terra, poder sair daqui hoje lavado, remido e transformado pelo sangue de Jesus. Ainda que você tenha dito: pastor, o ano passado eu não caí, não foi uma vez não, eu me arrastei, foi o ano inteiro. Hoje é um dia novo. As misericórdias do Senhor nasceram nessa manhã. Adão, ele poderia ter pedido perdão, mas ele preferiu ser expulso do jardim. Hoje Deus, Ele está abrindo o céu para você. Está abrindo o céu para você. Por isso eu quero fazer esse convite. Você que diz assim: pastor, eu estou bem. Está mesmo? Maravilha. Mas se você diz assim, entenda o que eu estou te dizendo. O ano começa agora. O ano agora. Estamos no dia 3, mas hoje é o dia da renovação da tua aliança com Deus. Se você diz assim: eu tenho parecido com Adão e não quero ser como Adão, quero pedir perdão para Deus, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Sai do teu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus. Não importa o que estava escondido, venha falar com Deus. Não fique com vergonha nem com medo, porque Deus, Ele não quer te punir, Ele quer te perdoar. E eu já vou ficar aqui de joelhos também com você, em nome de Jesus. Dependa de Deus agora, dependa do Senhor. Fala com Deus: Senhor, eu dependo de Ti. É isso que você precisa, é se colocar, chegar diante do trono da graça de Deus, para pedir perdão, para falar com o teu Senhor. Chega, eu não quero ser mais essa pessoa. Eu preciso de Ti para a minha vida mudar, para o meu ânimo mudar, para as coisas mudarem, para as coisas acontecerem. Isso é ser filho de Deus. Depender do Pai, depender do Senhor. Não esconde não. Ele está te chamando pelo nome. Pastor, eu estou sentindo um arrepio aqui, eu estou sentindo um aperto no peito. É Deus te chamando através do Espírito Santo. Então vem aqui na frente colocar a tua vida nas mãos do Senhor.
Ele vai zerar a tua conta. Você vai poder andar de cabeça erguida, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui diante do altar, vai falando com Deus. Vai abrindo teu coração para Deus. Você não precisa falar comigo, mas fala com aquele que pode mudar a tua vida. Aquele que pode escrever uma nova história para você. Aquele que te tira do fundo do poço e te coloca de pé de novo. Que põe os seus pés sobre a rocha. Que vai fazer você cantar o hino da vitória de novo. Que vai fazer você se sentir feliz, se sentir salvo, se sentir amando e sendo amado por Deus. Fala com Deus nessa hora, que eu quero orar pela tua vida. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua presença, Deus. Sem Ti nós não somos nada. Sem Ti, meu Deus, eu não sou nada, Pai. E hoje a Tua igreja declara não somente com palavras, mas com atitudes, que quer se parecer mais com o Senhor. Mas contigo, Jesus. Adão, ele viveu 930 anos e morreu. Hoje, meu Deus, essa ignorância das nossas vidas, esse jeito de maltratar, de punir as pessoas, tem que morrer também, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina, nos molda se for necessário, mas não nos deixe, meu Pai, da mesma forma, porque nós não queremos ser expulsos da Tua presença, nós queremos ser enxertados em Ti. Então abençoa, meu Pai, a vida de cada um dos Teus filhos nesta hora, que algo estava escondido no coração dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre nós, para a honra e glória do Senhor. Abençoa esse que está firme, Pai. Não permita que ele venha cair, que ele venha desanimar. Não permita, meu Deus, que esse que está firme, que não tem do que se envergonhar, ele venha, meu Deus, ser motivo de orgulho do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor?